Grécia! Finalmente, navegantes! O assunto que mais cai, o assunto mais prazeroso em todos os sentidos, agradável, é algo que vai cair no Enem, vai cair na FUVEST, vai cair na Unicamp, vai cair na Unesp, vai cair em tudo. Beleza? E é um assunto fácil, a maioria de vocês conhece muita coisa, muitos conhecem muita coisa errada, né? Então, vamos falar de uma forma redondinha, rapidinho, de forma objetiva, cada uma das estruturas gregas que você tem que saber. Tudo bem? Preparados? Pegou caneta, papel, lápis, algo para anotar? Então vamos lá. Então, vamos falar desse povo que está na região desde o século XX a.C. Eles estão lá essa península balcânica. A Grécia, ela está ligada aos Balcãs. Balcãs é uma região, depois confere lá no Google, tal, no mapa. A Grécia é uma porção de terras que se destaca dos Balcãs, Península Balcânica, e dentro dessa Península Balcânica você tem duas penínsulas, uma delas chamada Atenas e a outra uma delas chamada Península Ática, que tem Atenas, e a outra chamada Península do Peloponeso, que tem Esparta. Então, nós vamos ver, né, que a Grécia, na verdade, é uma região composta por diversas cidades-estado independentes, né? No seu ápice, são mais de 200 cidades-estado independentes, né? E, então, é uma região e não um país como você imaginava. Aliás, país é uma classificação lá do período moderno. Mas vamos lá começar a entender estes gregos que eram diferentes devido à sua estrutura, mas os gregos não se chamavam de gregos, nós chamamos os caras de gregos. Os gregos, eles se chamavam de helenos. Por que eles eram helenos? Ô heleno. Por que heleno? Porque eles falavam que eles moravam numa região que não é a Grécia. Eles não chamavam a região de Grécia. Eles chamavam de Hélade. Hélade é o nome da região que eles denominavam. Então, para as suas provas, você vai marcar Grécia. Mas, se perguntarem alguma coisa parecida, os gregos eram helenos e eles chamavam a Grécia de Hélade. Tudo bem? Bem legal. Vamos lá. A sociedade, a cultura, a religião grega, ela contém o berço da cultura do Ocidente. Beleza? O berço da cultura do Ocidente em suas características. É claro que os gregos têm uma estrutura em que eles sempre vão agregar novos saberes aos seus saberes. E esse princípio grego, essa característica dos helenos, é algo que os fará sempre avançar na discussão, sempre observar em todo o momento. Então, eles sempre agregam novos saberes aos seus saberes. É sempre uma cultura aprendendo, expandindo. E aí vai servir, né, de exemplo, vai servir de guia, de norte para as sociedades que virão. E até por isso que o assunto, né, Grécia, cai muito. Porque os gregos vão inspirar povos que vêm. E esses povos é que vão manter a história da Grécia viva. Por exemplo, os gregos influenciam diretamente os romanos. E os romanos mantêm a história da Grécia. Os bizantinos, que representam o Império Romano do Oriente, também, eles estão na Grécia. E eles mantêm a Grécia ativa. Logo ali, nesse final de Império Bizantino, tem o pessoal ali do Renascimento Cultural e Científico, que mantém a história da Grécia. E aí vem o pessoal aí do Iluminismo e hoje em dia. Então, tem vários outros, os árabes, os muçulmanos, tem vários povos, várias sociedades, várias culturas que vêm a todo momento reestudando, repensando, aprimorando, evoluindo, aumentando a discussão grega. Mas ela só está aqui em discussão, só cai muito mais, porque sempre foi o assunto. E se é o berço da cultura ocidental, se é tão importante assim, algumas coisas
que você pensa vieram, né, do modelo grego. Pode ser? Pode ser? Bom, vamos ver. Então, eles começam com essa prática, o antropocentrismo. Antropo, nós vimos lá na aula anterior, é homem. Centrismo, centro. É o homem no centro de tudo. Quer dizer o quê? Como disse, lá na frente, né, isso é uma coisa do Renascimento, nós vamos pegar algo lá na frente que eles repensaram nos gregos. O homem como medida para todas as coisas. Já entendeu? Mais ou menos, né? O homem como medida quer dizer o quê? Quer dizer que tudo é pensado, tudo é inventado, tudo é descoberto com referência no homem. Mas, Takata, por que isso é legal? Porque ou você, naquele tempo, é antropocêntrico ou você é teocêntrico. Se você é teocêntrico, Deus está no centro de tudo. Se você é antropocêntrico igual aos gregos, o homem está no centro de tudo. Se Deus está no centro de tudo, você não pode explicar todas as coisas. Porque algumas coisas que você tentar explicar, você está tentando explicar Deus. E aí você sabe, né? Aí vai dar pau. Antropocêntrico, o homem no centro, você explica tudo. Você explica a natureza, não há problema explicar a natureza. E aí, a referência que você tem no antropocentrismo é o homem. Então, as características, as habilidades do homem serão guia para tudo. Beleza? Bom, nós vamos aprimorando o que você entende sobre isso. E esse antropocentrismo tem algumas características. Por exemplo, os gregos, eles tinham uma prática na educação em que eles eram epistemológicos. Sabia que quando aparece uma palavra diferente aí nas aulas, né, você tem que verbalizá-la. Se você não repetir a palavra, você não vai lembrar. Então, já sabe, tem que falar essa palavra aqui. Lá, aquele momento que está no metrô lá, aquele metrô cheio, aí você fica lá, o caminho todo lá falando epistemologia, epistemologia. Entenderam aí o recado? Então vai lá, epistemologia. Para a educação grega, significa o seguinte: o saber era ministrado sem divisão por área do conhecimento. Legal? Legal, né? Por quê? Porque hoje em dia há separação. Agora eu estou dentro de humanas, dentro de história, mas imagina um aprendizado sem divisão, como se eu estivesse ministrando biologia, química, física, matemática, história, geografia, tudo ao mesmo tempo. Era assim, sem divisão. É claro que hoje tentam fazer isso, né? Os pedagogos, que são mais competentes em criar técnicas educacionais, tentam a todo momento agregar, mas está difícil. Pela quantidade, claro, pela quantidade de conhecimentos que tem hoje. Mas então, eles eram epistemológicos. O antropocentrismo também atingia as artes plásticas. Lembra do homem? Do homem. Era o homem pensando, o homem na sua forma lá, né? Eles todos bonitões, tal, tipo... Não, tipo eu não. Mas entenderam ou não? Atingia essas artes que eram coloridas, hoje não tem mais cor, que tinham braço, perna perdeu com o tempo. Bom, artes plásticas, o homem no centro da discussão. A forma, leveza, poder e tudo mais. E o teatro? Navegante, o teatro era algo diferente. Eu sou um fã de Eurípides, de Sófocles, não pela mensagem, mas pela sua grandeza. Porque se você refletir, tentar se transpor para aquele período, né, eles só tinham o teatro como grande arte. Hoje você tem o cinema, tem a TV, né, você tem a internet, tem a história em quadrinhos, você tem livros, músicas, poemas, você tem um monte de formas educacionais, intelectuais, artísticas que influenciam o seu pensar, ou não. Quando você sai de um filme, você não sai às vezes diferente? Claro que depende do filme, mas você não sai. Os gregos tinham o teatro. O teatro tinha um local que hoje tem lá em Atenas, está em ruína, mas era para 50 mil pessoas. E o teatro,
As peças daquele tempo serviam como indicadores para os gregos não fazerem algumas coisas. Então, eles assistiam às peças e meio que já eram manipulados. Não que você seja manipulado, não, nada disso, né? Mas, qual que é o indicador? Por exemplo, vou falar de uma forma muito grosseira, muito simples, depois você vai ver direitinho essa história. Mas tinha uma peça de um cara, por exemplo, que ele vai matar o seu pai. Aí, esse cara que matou o pai, ele casa com a sua mãe e tem filhos com a sua mãe. É o Édipo. É o Édipo rei. E aí ele descobre, o Édipo, que ele estava casado com a Jocasta, era a mãe dele. E aí, com o horror da sua própria história, ele pega os seus dedões e fura os olhos. Bom, aí você vai pensar, né? O Takata está me falando que as peças de teatro serviam para dizer para o grego não fazer tal coisa. Calma, 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 navegante. Eu não estou falando que eles matavam o pai, casavam com a mãe, nada disso. Quem analisou um pouco isso é um cara já contemporâneo chamado Freud. E aí ele criou uma coisa chamada complexo de Édipo, que ele fala do menino que disputa o pai, disputa, né, contra o pai, né, a mãe e tal. Mas aí é um outro papo, tem a ver com psicologia, mas para vocês verem como os gregos são contemporâneos. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos ver os períodos gregos. Os períodos gregos, eles são divididos em pré-homérico e depois vem o período arcaico. O pré-homérico é a formação do homem, da cidade. O arcaico, nós vamos ver Atenas e Esparta. Depois nós vamos ver o período clássico e, por último, o período helenístico. Tudo bem? Já voltamos.